que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! O Viola dá até uma protegida nos tímpanos, mas vale a festa. E depois dos aplausos do torcedor do Vasco, a comemoração do torcedor do Vasco, a empolgação da torcida para o jogo contra o Cruzeiro. E o Vasco da Gama vem como para essa partida? O time tem Edmundo, tem Donizete, mas tem também desfalques para o jogo, Renato Ribeiro. Kleber, mais uma vez Carlos Germano não vai jogar, ainda sente dores na coxa esquerda e por isso Elton, que foi bem contra a Ponte Preta, é o substituto. No meio-campo, outra mudança, uma mudança. Juninho não joga, também está machucado e Fabrício Carvalho o substituto. O destaque do Vasco, Edmundo. Aos 28 anos, ele já marcou 196 gols na carreira, 13 deles este ano aqui no Vasco. E hoje ele quer fazer o gol de número 9.000 da história do clube. Kleber Machado. Na seletiva, o Edmundo também marcou, foi na partida aqui em São Januário, na última quarta-feira contra a Ponte Preta. O Edmundo fez o segundo gol e o gol que garantiu a classificação para o Vasco da Gama. A gente vai conferir a escalação do Vasco da Gama, como o técnico Antônio Lopes definiu o time que vem para este jogo. No gol, Elton, número 1, jovem e bom goleiro. Na defesa, Maricá 2, Odivan 3, Henrique 4 e Flavinho aparecendo com a camisa 6 na lateral esquerda. O meio-campo tem Nasa, número 7, Amaral, número 5, Fabrício Carvalho no lugar do Juninho com a 8 e o Felipe atuando no meio-campo com a camisa 11. Na frente, Donizete, número 9, Edmundo, número 10, os artilheiros do Vasco na temporada de 1999. Vamos conferir a escalação do Cruzeiro. O Paulo Autuori mandando para campo o time de Belo Horizonte, que vem com André no gol, número 1. Na defesa, De La Cruz, número 2, Marcelo de Jean, 3, Cris, 4, André Luiz, número 6. O meio-campo tem Donizete Oliveira, 5, Marcos Paulo, 8, Donizete Amorim, número 9, Valdo, número 10. Na frente, Miller, número 7 e Alex Alves, número 11. O Cruzeiro que nessa seletiva enfrentou o Guarani de Campinas, perdeu o primeiro jogo por 3-1 e venceu a segunda partida por 3-0, conseguindo assim a sua classificação. Aí o Paulo Autuori fazendo então a sua terceira partida como técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro dispensou o Levir Coupe depois da eliminação para o Atlético. E tem torcedor do Flamengo dando força para o Cruzeiro. A rivalidade Flamengo e Vasco não cessa nunca. O trio de arbitragem para este jogo vem de São Paulo. Apita a partida entre Cruzeiro e Vasco, Edilson Pereira de Carvalho. Ele tem Walter José dos Reis numa das bandeiras e Marinaldo Silvério como outro assistente. Os dois times já estão se preparando para tomar a posição para começar o jogo. O Cruzeiro à direita, o Vasco à esquerda. Vai começar o jogo aqui em São Januário. Seletiva da Libertadores, é a primeira partida. O segundo jogo é em Belo Horizonte. O Cruzeiro tem a vantagem dos 2 empates. O Vasco a fim de um bom resultado hoje. A bola está em jogo. Começa Vasco e Cruzeiro. Você ligado na Globo vai curtir mais emoção no futebol do Brasil. E é o time do Vasco quem começa trabalhando com Nazi e Amaral aqui no campo de defesa. Recebe Maricá pela direita. Vem buscar o jogo o Fabrício Carvalho. Está substituindo o Juninho e o Henrique. Esse substituiu o Mauro Galvão, sofreu uma artroscopia no joelho, fica aí uns 20 dias fora de combate.
bola chega aqui na esquerda para o André Luiz. Vai para o campo de ataque o lateral do Cruzeiro. Boa bola no meio do André. Rolou um toque sutil na bola do Donizete. Amorim. Mas a defesa do Vasco atenta ali no miolo para fazer o corte. E o Edmundo já puxa o contra-ataque aqui pela direita. Ele encara a marcação do Cris. Balançou o corpo o Edmundo, tentou o passe. Se mexe o Felipe, recebe dentro da área. Outro drible, abriu o chute. Disparou o primeiro, tirou o gol e ela passou à esquerda do goleiro André. Você curte no detalhe todo o balanço do jogador do Vasco da Gama. Aliás, tem um ataque bem habilidoso, tem o Edmundo, tem o Donizete que é mais forte e a chegada do Felipe que promete ser muito boa. Paulo Roberto Falcão, um time mudado, o time do Vasco, sem o Juninho, mas com o Felipe na armação, contra o sempre bom, experiente e frio time do Cruzeiro. Os dois times jogam mais ou menos parecidos em termos de esquema tático. 3 jogadores de marcação e um jogador particular. No caso do Cruzeiro é o Valdo, vai ficar com a articulação. No caso do Vasco vai ficar com o Felipe, o jogador que vai encostar no Edmundo. E aí deverão surgir as principais jogadas do Vasco. E o Cruzeiro dependendo naturalmente. Olha a chegada do Edmundo! Passe pro Edmundo, ele gira, pega de primeira, dispara uma bomba na saída do André, a bola ainda toca na trave e vai pro fundo do gol do Cruzeiro, sai vibrando o Edmundo, tá na frente o Vasco, 1-0 pro Vasco, já muda toda a história, Paulo Roberto Falcão. Muda porque agora o Vasco vai tentar jogar em cima da velocidade do Edmundo, da velocidade do Donizete. Eu falava que o Vasco ia depender da jogada do Felipe com o Edmundo. Nesse caso, dependeu de um belo passe do Fabrício com o Edmundo. Fez o gol, o André demorou a sair do gol. Se tivesse saído imediatamente, poderia inclusive ter agarrado a bola, evitou o choque e o Edmundo foi muito feliz no chute. Do outro lado, o Cruzeiro vai depender da articulação do Valdo e da capacidade tática, da inteligência tática do Miller, além do seu goleador, Alex Valdo. E o gol de Edmundo foi o gol de número 9.000 da história do Vasco desde 1916, quando o futebol foi incorporado ao clube. Um ataque super realizador, portanto, 9.000 gols. E o Edmundo, que já faz parte da história do Vasco da Gama, um dos personagens principais da história do Vasco da Gama, bota mais uma linha aí nessa história, fazendo o gol de número 9.000 do Vasco da Gama. E faz o segundo gol dele na seletiva, ele que marcou contra a Ponte Preta um gol de falta na última quarta-feira. Hoje dá essa bomba e marca 1-0 pro Vasco. Camisa 5 é o Donizete Oliveira. Aí o André recebendo aqui na esquerda. Vai para cima da marcação do Maricá. Tenta chegar no fundo, vem o cruzamento. Elton, firme, sem problema, bem colocado. Faz a defesa o goleiro do Vasco. Apenas 21 anos de idade. Foi muito bem no jogo contra a Ponte Preta. Vai ganhando o seu espaço o Elton. No gol do Vasco, há muito tempo defendido pelo bom Carlos Germano. Esse é o 5º jogo dele esse ano pelo Vasco. Ele que chegou aqui em 94 no time juvenil. A câmera mais da Globo mostra para você o lindo gol do Edmundo. Logo com 2 minutos e meio de jogo, acompanha o passe do Fabrício Carvalho. Também foi muito bem feito, um passe preciso. Olha que o Edmundo gira e já bate. O goleiro não tinha chegado ainda para diminuir o espaço. O Edmundo conseguiu acertar uma bomba e no lugar exato. Passou pelo André, tocou na trave. 1-0 Vasco. O Antônio Lopes sempre justificava a escalação desse jogador, do Fabrício Carvalho, porque era um jogador que tinha o passe melhor em relação ao Násio Amaral. Não tinha provado ainda o jogador Fabrício, mas hoje essa bola ele comprovou que o Lopes tinha razão. Olha o Edmundo e o André. Fizeram uma boa jogada. O Edmundo fez uma boa jogada, o André foi atrás dele. Eles que se desentenderam uma vez, há algum tempo, num clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Bobeou o De La Cruz, zagueiro do Cruzeiro, Donizete, tocou de calcanhar. Flávio tentou emendar, conseguiu o chute, mas errou o alvo. Aí o Antônio Lopes acompanhando o jogo ali na tradicional cabine, que fica ali à esquerda do gol que está sendo defendido pelo Elton. E você viu que belíssimo drible do Edmundo. Mas eu estava dizendo que eles dois, o Edmundo e o André Luiz, o André jogava no São Paulo, o Edmundo no Palmeiras, foram protagonistas de uma briga num clássico Palmeiras e São Paulo. Sobrou para todo mundo aquele dia.
Vem o Vasco com o Nasa, a bola para o Donizete, o impedimento está marcado. O impedimento está marcado, assinalou o Marinaldo Silvério, o impedimento do ataque do Vasco. A falta leva a algum perigo. Edmundo está voltando a ficar naquela fase em que as coisas vão dando certo, que o talento dele tem prevalecido. Mandou um golaço de falta para cima do Alexandre, goleiro da Ponte Preta, na última quarta-feira. Foi do outro lado, lá no outro gol. Vamos ver agora, um tiro mais frontal. O Vasco põe sempre 3 jogadores aqui antes da barreira, tapando ainda mais a visão do goleiro adversário. Parte o Edmundo, aí a barreira do Vasco abre, a do Cruzeiro não, e o André não teve dificuldade em fazer a defesa. São as semifinais do Campeonato Brasileiro, você curtindo todos os lances de Vitória e Atlético Mineiro, Corinthians e São Paulo. Vem o Edmundo, vai pra cima do Cris, dançou, limpou, bateu, André! Mais uma pintura de jogada do Edmundo para abrir um sorriso bonito na torcedora do Vasco. O homem tá com a corda, Falcão. Tá com a corda e está sendo muito facilitado pelo Cris. A bola chega no Edmundo, o Cris marca ele de longe, tem medo de chegar, deixa ele dominar. Olha, deixa a bola o Edmundo dominar. Sem uma marcação, um jogador atrás na sobra, é pedir para tomar o drible. O Cris está assustado com o Edmundo está partindo para cima. Vai o Felipe para a cobrança de escanteio. Bola viaja, chega e sobe firme o Marcelo de Gé para fazer o corte. Na sequência, o Valdo queria uma falta e o juiz deu a falta do Flávio, foi puxado pelo Valdo. Agora, por exemplo, ele recebeu do Donizete Amorim, tocou de primeira na devolução, a devolução não foi boa, mas também o Donizete não estava próximo do Miller para fazer a jogada. Então o Vasco tem outra vez a tranquilidade para sair para o jogo. Tranquilidade nem tanta assim, perdeu o Nasa. Domina o time do Cruzeiro. Boa tabela, agora saiu, veio o De La Cruz, faz o cruzamento, desviou na primeira jogada o Amaral, o Miller bateu pro gol! Pequenina torcida do Cruzeiro vibrar agora. Depois do corte do Amaral, o Miller pegou de primeira. Ela passou pelo Maricá. E aí acabou dando uma dançada. Chegou a raspar no Maricá. E aí acabou complicando ainda mais a vida do Elton. Miller empata o jogo. O Cruzeiro não estava criando, o Vasco estava dominando. Aconteceu uma falha, uma saída de bola errada. Estava dizendo agora há pouco, você vai torcer pro Edmundo, irreverente, pro Miller, esperto, inteligente. São 2 jogadores que decidem partidas. Vamos ver esse ataque do Vasco da Gama com o Donizete. Tentou o Edmundo, a bola voltou no Donizete de novo. Cruzamento pelo chão, olha o Edmundo! Tentou fazer um gol de letra, um gol mais artístico. O André chegou lá abafando. Mas o fato é que os 2 times têm 2 atacantes brilhantes, Falcão. O Edmundo e o Miller. Além da boa fase do Alex Alves, que é um jogador que pode de repente decidir, tem velocidade, é o goleador do Campeonato Brasileiro até agora, mesmo o Cruzeiro estando fora do playoff das semifinais e finais. E do outro lado tem o Edmundo, que é um jogador também, como você já falou, talentoso, e além da velocidade do Donizete. O Donizete ele não entrou no jogo, mas é sempre um jogador perigoso, porque trabalha com uma defesa, no caso do Cruzeiro, são 2 jogadores que não têm muita velocidade, e o Donizete é extremamente rápido. E logo depois do gol do Miller, o Edmundo e o Nasa discutiram. O Edmundo foi cobrar do Nasa a falha que originou o gol do Cruzeiro. Acabou errando o Nasa lá na lateral do campo. Aí veio o cruzamento do De La Cruz, um corte parcial do Amaral e o Miller pegou a sobra para marcar. 1-1 no placar de São Januário, com 21 minutos de jogo se aproximando na primeira etapa. O Miller marcou o primeiro gol dele na seletiva e uma curiosidade, há 7 anos ele não marcava em cima do Vasco. Aí a jogada do Edmundo, ele dominou, o Cris parece que está chegando um pouco mais próximo do Edmundo, mas ele ainda assim conseguiu dominar bem, girar, tocar na esquerda para o Flavinho. Vem o Felipe para fortalecer ainda mais esse setor esquerdo do time do Vasco. O Felipe está se mexendo bastante. Parou. Tentou hipnotizar ali o Marcos Paulo. Fez uma jogada brilhante com o Flávio, vai para o fundo. Ficou no chão, o juiz marca o tiro de meta. O Flávio nem reclama. A torcida chia um pouco, Wright. Você vê que no momento que o Flávio vai em direção à bola, ele vai cruzar. Nesse momento, ele é empurrado. Foi pênalti, não tem o que discutir. No momento que ele vai tentar o chute,
ele é empurrado, pênalti. Pênalti do Dela Cruz, o zagueiro equatoriano, esse que está recebendo a bola em cima do Flávio, aí na interpretação do José Roberto Wright. Vem o time do Vasco na jogada. Seletiva para a Libertadores da América, 1-1, Vasco e Cruzeiro. O Vasco jogando em São Januário, tentando fazer um bom resultado para levar essa decisão para Belo Horizonte. Aqui vale a sequência para tentar a 5ª vaga na Libertadores da América do ano 2000. Edmundo fez um golaço para a equipe do Vasco. Miller respondeu para o Cruzeiro. 2 atacantes de seleção brasileira, de Copas do Mundo disputadas. 2 estrelas do jogo. Além deles, todas as outras feras de Cruzeiro e Vasco estão fazendo esse jogo. 2 times que foram finalistas de um campeonato brasileiro em 1974. O jogo foi no Maracanã, ganhou 2-1 o Vasco. Gols de Ademir e Jorginho Carvoeiro contra um gol do Nelinho para o Cruzeiro. 2-1, foi campeão brasileiro o Vasco. Foi o primeiro título do futebol carioca, é o primeiro título vascaíno. Depois conquistou mais 2. O Vasco tem hoje 3 títulos nacionais. Aí o Flávio recebendo, mostrando boa personalidade esse do jovem lateral vascaíno. Sai pro jogo, recebe, vai embora, não tem problema com ele não. Olha que boa bola pro Edmundo, ele domina, daí dá até pra chutar. André cai no canto, era uma bola perigosa do Edmundo. Foi firme o goleiro do Cruzeiro. Veja aí o lance do Edmundo, aqui o André caiu firme para pegar. O lateral Flavinho foi revelado pelo Bangu. Chegou o ano passado no Vasco, já não é tão garoto assim, tem 26 anos de idade. Está tendo aí a chance, por isso está mostrando toda a personalidade de entrar no jogo e não se assustar com a camisa titular do Vasco. Vem pro ataque o time do Cruzeiro, olha o Alex chegando aí, faz o cruzamento, a bola passa pelo Miller, é só tiro de meta. Nesse sistema como o da seletiva, sistema eliminatório, sistema mata-mata, aqueles 2 jogos, Cruzeiro e Vasco se enfrentaram 3 vezes nessa década de 90. Em 93 e 96, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro levou a melhor. Em 98, no ano passado, pela Libertadores, aí foi a vez do Vasco eliminar o Cruzeiro. Aí o cruzamento do André. A bola está sobrando no Valdo. Ele domina com tranquilidade, com a experiência que tem o Valdo dos seus 35 anos. Faz o trabalho atrás com o Dela Cruz. Aí parte o Valdo. Agora com a energia dos seus 35 anos. Esse também é eterno. Corre o tempo todo. Aí o André, mais pelo meio. Tocou pro Donizete Amorim, mais pela esquerda. Limpou pro pé direito. Vai arriscar o chute. Elton cai e faz a defesa. Parece que o time do Cruzeiro dominou o jogo, Falcão. Tá mais senhor da situação do que o Vasco. Tá, e o torcedor do Vasco já parece preocupado, já começa a vaiar, cria algumas dificuldades, mas o time do Cruzeiro cresce na medida que os 2 laterais vão na frente. Olha o Cris, fazendo jogada de craque, batendo pro gol e ela passa! Foi devagarzinho, quando dando espaço ele foi indo. De repente uma tabela, um drible e um chute perigosíssimo do Cris. O zagueirão que até agora só teve trabalho com o Edmundo, dá a resposta. Ele mesmo cobra. Já recebeu de volta do Nasa. Viu a movimentação do Edmundo, grande bola, Edmundo tocou com a direita, jogou a bola pro fundo, evitou a saída, vai pro cruzamento, o André pega. Donizete estava atrás dele, o Edmundo sentiu ali fora do campo, hein? Ficou fora do campo o Edmundo. E pelo jeito tá sentindo muito o Edmundo. Vem a jogada com o time do Vasco. O Donizete veio, o Cris ficou fora. Tá aí o Edmundo. O médico do Vasco já tá ali dando um atendimento pro Edmundo. Aí não sei, parece que tá sentindo alguma lesão muscular aqui na coxa direita, ó, nesse lance aí, quando ele fez o cruzamento. Imediatamente, ó, ele já levantou a mão. Quando o jogador tem essa reação, não é coisa pouca não, né, Falcão? Já vai ser substituído. Normalmente não é coisa pouca, mas eu cansei de ver o jogador caindo com a mão atrás e tal, que de repente eu dizer exatamente isso, a lesão muscular vai sair e o jogador volta. No caso parece que é uma coisa muito mais séria e a informação parece que ele vai sair, não é isso? Vai sair, Viola já está no aquecimento. É preocupante para o torcedor do Vasco a contusão do Edmundo, que vinha jogando bem, começou muito bem o jogo, fez um gol, depois a marcação apertou um pouco. Daqui a pouco o Renato Ribeiro vai trazer já todas as informações. Vai dizer exatamente o que aconteceu com o Edmundo, qual a contusão com o Edmundo.
Vem para a cobrança de falta o time do Vasco. Felipe levantou na área, tira o Cris. Ela voltou ainda para o Felipe. Foi marcado, o Valdo tomou, o De La Cruz bobeou, o Felipe recupera, vai para cima, tenta levar para o fundo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. O Viola já se prepara para entrar no time do Vasco da Gama e o Edmundo foi rapidamente levado para os vestiários. Ele sentiu uma forte fisgada na coxa esquerda, segundo o médico Dr. Clóvis Munhoz, e reclamou que não conseguia ficar sequer de pé. É uma contusão que pode ser séria, por isso a precaução. O Edmundo retirado do jogo, vai para o vestiário, vai ser melhor avaliado. Olha o cruzamento do Miller e a boa presença pelo alto do goleiro Elton. O Edmundo já está no vestiário e saiu de campo chorando de dor. É importante agora toda a análise da contusão do Edmundo. Ninguém vai poder dizer agora exatamente o que aconteceu, mas tem esse primeiro sintoma aí, uma fisgada. Contusão muscular é sempre muito chato para o jogador, né, Falcão? Ele fica sempre muito preocupado com a recuperação no momento que o Viola entra no time do Vasco no lugar do Edmundo. Final de ano, tensão, muitos jogos, o jogador de explosão. Isso, lesão muscular é muito comum de acontecer no momento final de um campeonato como esse, com toda a tensão que o Vasco viveu nos jogos contra a Ponte Preta. E me parece uma lesão não leve, não. Me parece um estiramento muscular. O Edmundo era a dúvida para o jogo de hoje, estava com fortes dores lombares, mas acabou sendo liberado pelo departamento médico antes do jogo. E o Viola trouxe a abraçadeira de capitão que era do Edmundo, trouxe para o Amaral. O Amaral passa a ser o capitão do Vasco da Gama. Tá com moral com a torcida, cheio de raça, jogador importante do time. Recebe aí a abraçadeira de capitão, o Amaral. Chegou para o ataque o Amaral, tentou botar a bola na frente, ela bateu no Cris. Outra vez os jogadores do Vasco reclamaram de um toque do Cris. O juiz de novo mandou seguir. Conversa um pouco ali com o Amaral no meio do campo, enquanto o Nasa recebe essa bola de volta do Fabrício. O torcedor do Vasco nesse final do primeiro tempo vai demonstrando uma certa satisfação, talvez considerando que o time devesse ter partido um pouco mais para cima do Cruzeiro. Principalmente depois que sofreu o gol de empate, parece que ficou meio tímido o Vasco. Aí o Viola, que entrou com vontade, pelo menos vontade de partir para cima, fazer os seus gols. O Viola que não teve aquela passagem das mais brilhantes no Vasco até agora, como era esperado. No momento em que o Edilson Pereira de Carvalho encerra o primeiro tempo em São Januário. Um para o Vasco, gol de Edmundo, que saiu machucado. Um também para o Cruzeiro, gol de Miller. Um tratamento medicamentoso, à base de gelo também. E faz uma ressonância magnética na segunda-feira. A tua experiência é uma lesão muscular grave? Eu acho que é pelo menos uma lesão de média intensidade, no mínimo pela descrição dele, do que ele sentiu, acho que pelo menos uma lesão de média intensidade. A importante palavra do médico do Vasco, e ele disse antes que o Edmundo deve ficar pelo menos 2 semanas parado. Vai começar o segundo tempo aqui em São Januário, então pelo menos 2 semanas, 15 dias sem o Edmundo pode ficar o Vasco da Gama. Vai começar o segundo tempo, vai autorizar o Edilson Pereira de Carvalho, a bola está em jogo, a saída do Cruzeiro, 1-1 no primeiro tempo. É a primeira partida entre os dois times na seletiva da Libertadores. Semana que vem tem o segundo jogo em Belo Horizonte. E o Vasco vem com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. O Cruzeiro também repete a mesma formação e o técnico Paulo Autuori pediu para o time insistir pelas jogadas no lado esquerdo com o André Luiz. É o Vasco no ataque, o Cruzeiro no contra-ataque. O que será que vai dar? Seletiva para Libertadores. Vem o Felipe. Recebendo mais bolas aí no segundo tempo. Tentando organizar o time. Boa bola para o Flávio. Ele bateu pro gol. Houve o desvio do Marcelo Dijan. É escanteio. Boa chegada do Felipe. O Marcos Paulo estava na marcação. Tomou uma bronca do André. Porque o Marcos Paulo não parou a jogada do Felipe. Agora é escanteio. O Viola é bom na bola alta. Aí a primeira participação do Fabiano Weller. Tocando aqui na esquerda para o Flavinho. Ele vai para o campo de ataque. Já encara a marcação do De La Cruz. Trabalha muito por dentro. Os dois laterais do Vasco de vez em quando vão e trabalham por dentro. E aí vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo para o Marcos Paulo. O jogo estava tranquilo, tá tranquilo, né, Wright? Nenhuma jogada mais violenta. Marcos Paulo leva o primeiro amarelo da partida agora com 10 minutos e meio do segundo tempo. A intenção do Marcos Paulo foi efetivamente no tornozelo do Felipe
Esse duelo Felipe e Marcos Paulo, já com entradas um pouco mais fortes, já vem desde o primeiro tempo, a marcação cerrada do Marcos Paulo, e sem dúvida nenhuma o cartão foi muito bem aplicado. Vem aí lentamente para a cobrança do escanteio o Valdo. Cruzeiro que não vence aqui no estádio São Januário há 3 anos. Foram 3 jogos nesse período sem vitória. Vai para a cobrança do escanteio o Valdo. A bola acabou indo no peito do Flávio, que faz o corte, chuta a bola para frente. O Felipe vem brigar aqui com o Donizete. O Felipe fez falta. E o Donizete não gostou, deixou a perna e os dois se encaram. O Vasco que vai tocando com o Fabrício. Ele tentou o passe, a bola bateu na cabeça do Miller. Voltou para o Fabrício. Aí ele deu um belo chapéu em cima do Donizete e Amorim. E agora sim a bola ia chegando no Maricá. Ele se esforça, conseguiu evitar a saída. Deixa o Vasco no campo de ataque. Rola para o Donizete. Domina ali pela direita. Olha o Viola, conseguiu o toque, levou para o pé direito, bateu pro gol! Gol! Viola do Vasco! Gol com estilo de Viola, com a marca de Viola. Foi na raça, foi na força, botou na frente e usou o pé direito, que não é o bom. Encheu o pé para marcar. O Vasco chega ao segundo gol com 16 minutos do segundo tempo. De novo na frente o Vasco da Gama. Viola entrou na vontade, na raça, um beijinho no distintivo do Vasco para comemorar o gol. Olha o Alex Alves tentando dar o troco, ficou no chão e o juiz disse que não houve a falta. O Alex ficou olhando com uma cara de sofrido para o árbitro da partida, mas o juiz não deu a falta. Belo gol do Viola para dar uma levantada em São Januário e uma preocupação a mais para o Cruzeiro. Vem para o jogo de novo o Cruzeiro, bola retomada pelo time de Minas com o Donizete Amorim, daí para o Valdo. Vai o Fabiano Era na marcação. Veja como a torcida do Vasco já começa a cantar de novo. Tava toda cabisbaixa a torcida. Vai botar fogo no jogo, Falcão. Olha, Kleber, no lance anterior, quando a bola sobrou pro Viola para bater de pé esquerdo e ele não bateu, a torcida já fez já ia reclamar. Aí ele preparou para a direita, ajeitou e fez o gol. Que prova que nem sempre o torcedor tem a razão. O Viola preparou porque achou que lá a melhor maneira, se ele chutasse quando a bola caiu no pé esquerdo, ele estaria bloqueado pelo Marcelo. Levou para a direita e fez uma jogada. O Vasco vive da jogada individual, como nós dizíamos. Não tem um coletivo hoje. O Vasco depende muito do Juninho, depende muito da boa fase do Ramon. Hoje não tem esses jogadores. Não tendo esses jogadores, ele vive da individualidade. E a jogada do Viola mostrou isso. E esse foi o 6º gol do Viola com a camisa do Vasco. 2-1 para o Vasco. Chegou o Cris para cima do Donizete. Cris atropelou o Donizete. Foi falta do zagueiro do Cruzeiro, que pede imediatamente desculpas para o Donizete. Mas o Cruzeiro, que não vence há 3 anos aqui em São Januário, vai amargando aí mais um jogo, por enquanto, sem conseguir a vitória. A última vitória do Cruzeiro foi em 96 na Copa do Brasil e foi uma senhora vitória. Vem o Maricá. Vai para a jogada individual, Maricá limpou, bateu pro gol. O goleiro André pegou o chute e não saiu firme. Em 96, pela Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou de 6-2. Foi a maior vitória do Cruzeiro em confrontos com o Vasco da Gama. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 96. E depois campeão da Libertadores em 97, exatamente a partir do título da Copa do Brasil, já aí em 97, sob o comando do Paulo Autuori. Olha o time do Cruzeiro chegando, veio o Donizete, limpou, bateu, a bola quase sobra no Paulo Isidoro. Ele ainda aproveita, tocou no Dela Cruz. Cruzamento em cima do Henrique, é escanteio para a equipe do Cruzeiro. O Elton conversando com o Amaral. Esse Elton tem personalidade, esse goleiro, em 21 anos de idade só. Aí o momento em que o Viola discutia ali com o árbitro, tomava cartão amarelo. Foram 2 cartões para o Cruzeiro, Marcos Paulo e Donizete Amorim. 2 cartões para o Vasco, Viola e Donizete. E agora a alteração, a entrada do Marcelo e a saída exatamente do Donizete Amorim. Número 9, entrando o Marcelo, número 18, o Marcelo Ramos, na equipe do Cruzeiro. Vem o escanteio, aí o Elton. E o Elton não tem esperança de, na segunda-feira, ser convocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para os amistosos da seleção pré-olímpica.
Vem de novo o time do Cruzeiro, vai crescendo no jogo. Olha o André, botou a bola na frente no cruzamento do Alex. Miller ajeitou para trás e encontrou o peito do Fabiano Weller, que descarregou. A gente vê essa saída de bola do Elton e diz que ele tem uma preocupação muito grande com a saída do gol. Ele sempre ouviu dizer que o goleiro brasileiro não sabe sair, ele quer usar o 1,89 m que ele tem para mostrar que sabe sim. E realmente contra a Ponte Preta saiu muito bem do gol e hoje, nas vezes em que foi pro meio da área buscar a bola, ficou com ela. A saída agora do goleiro André, fazendo a defesa pro time do Cruzeiro. Paulo Isidoro. Tocando pro Marcelo, ela passou por ele, chega no Alex. Paulo Isidoro vem pelo meio, o Alex toca na direita pro Marcelo Ramos. Ele prepara o cruzamento, bola pra área. O Odivan tirou. Paulo Autuori botou o Cruzeiro pra frente, Falcão. Ele recua o Paulo Isidoro para fazer um terceiro jogador de meio campo, para não abandonar a função. Coloca o Donizete Oliveira em cima do Felipe para evitar a criação de jogadas e solta o time. O time do Cruzeiro é todo ofensivo agora, coloca praticamente 4 atacantes. E no Vasco vai sair Fabrício Carvalho. De la Cruz pro cruzamento, a cabeçada! Perigosíssima do Marcelo! Muito perigosa, ele estava praticamente sozinho no meio da área. Veja como ele olha e cabeceou de olhos abertos, buscando o canto esquerdo. Só que não pegou em cheio na cabeça dele, dá uma olhada. E aí a bola acaba indo para fora do gol, ela dá uma batida no ombro esquerdo e acaba indo para fora no tiro de meta. Diga, Renato Ribeiro, a alteração do time do Vasco. Vai saindo o Fabrício Carvalho para a entrada do Paulo Miranda, camisa 13. É a terceira mexida do Vasco da Gama. Não pode mais fazer nenhuma alteração. O Paulo Autuori do Cruzeiro ainda pode fazer mais uma. Valdo. Lançamento pro Alex Alves. Foi boa a bola do Valdo. Chega no Alex. Chega redonda no Alex. Ele vai para cima do Henrique. Traz para dentro. Jogou no Paulo Isidoro. A abertura do Paulo Isidoro encontra o Miller pela esquerda. Passa o André. Eles têm feito bem essa jogada. Lindo lance do André. Vai pro fundo. Cruzou por baixo. Desviou o Paulo Isidoro. Se ela passa pelo Paulo Isidoro, o Mr. M ia ter que fazer a bola sumir, porque ia encontrar o Marcelo absolutamente sozinho. Já faz o Antônio Lopes levantar lá na cabine dele, dar ordem pro time se agitar. E agora a situação se inverte. E o jogo tá cheio de alternativa nesse sentido, né, Falcão? O Vasco começa sempre tomando a iniciativa. Dessa vez, o Cruzeiro parte nesse momento do jogo, porque tá perdendo, e dá o contra-ataque pro Vasco. Se tiver velocidade, garotinho não sabe direito ainda o que tá acontecendo, mas tá empolgado e tá vascaíno. Mas o Viola não errou aquela bola lá, de pé direito. Câmera mais da Globo em campo, para você curtir o segundo gol do Vasco da Gama. Veja como o Viola brigou, lutou, usou a força, usou toda a sua potência, sua arrancada para botar a bola na frente e bater de pé direito, bater firme. Viola, o autor do segundo gol, ele que entrou no primeiro tempo ainda, quando o Edmundo se machucou. O Vasco, neste ano de 99, jogando aqui em São Januário, já atuou 25 vezes. Em 18 vitórias, 6 empates e só uma derrota. Perdeu para o Palmeiras, na Libertadores da América. Foi a única derrota do Vasco em São Januário. Não perde em casa há 7 meses. Nesse período, jogou 18 jogos por aqui. Hoje vai mantendo essa escrita. É tiro de canto lá pela esquerda, pela direita do ataque, que vem de pé esquerdo, porque o Felipe vai calmamente se dirigindo até lá, enquanto você revê aí a chegada firme do André. Está realmente fazendo uma boa partida, tanto na defesa quanto na hora de apoiar o ataque. O Henrique deixa o campo de novo para ser atendido. Foi rápido, já está voltando. Vai para a cobrança de escanteio o time do Vasco. O Felipe está no lance, encostou o Paulo Miranda, a bola para ele. De novo o Felipe. Houve o desvio na chegada do Donizete. É mais um escanteio para o Vasco. Vai tentar de novo o toque curto o Felipe. Paulo Miranda encostou. Outra vez, prefere a jogada curta o Vasco. Felipe e Donizete. Ficam os dois ali, no mano a mano. Um olhando pro outro, o outro olhando pro um. O Felipe dá uma olhadinha pra bola, dança pra lá, dança pra cá. Não quer saber de baile o Donizete, fica parado. A torcida fica só esperando o que vai dar. Deu nisso aí, ó, em nada. Felipe botou na frente, ficou no chão, o juiz não marcou a falta e o Cruzeiro retoma. Paulo Isidoro.
Tenta puxar o contra-ataque, jogou a bola no meio, jogou mal a bola no meio. O corte foi feito do Amaral e o juiz está dando um cartão amarelo pro Felipe, que foi reclamado daquela falta lá, Wright. Não, a falta aconteceu, não tem dúvida. No momento em que o Felipe toca a bola, ele pega e joga o corpo do adversário Donizete em cima dele. Agora o Felipe, é uma restrição que tem que se fazer. Olha lá, ele está colocando o protesto em cima do... Depois eu falo. Vamos ver essa chegada do time do Cruzeiro com o Paulo Isidoro. Preparou o cruzamento, toque de cabeça, Elton! Grande defesa do goleiro do Vasco. Ótimo reflexo na chegada de novo. Muito rápida pelos lados do campo. Agora com o Paulo Isidoro cruzando. A cabeçada do Marcelo e a ótima defesa do Elton. Então, só para finalizar, nós vimos aí seguidamente a imagem mostrando o Felipe indo assintosamente em cima do árbitro, do Edilson, e já está ficando uma tônica nas atuações do Felipe, independente do jogador que ele é. Tudo que acontece com ele, se ele achou que foi falta, ele vai e reclama. Olha o time do Vasco tomando a bola no meio com o Donizete, rolou pro Viola, de novo pro Donizete, errou o passe! Errou o Viola, não quis ser fominha, acabou errando. Mas o Vasco recupera, vem com o Paulo Miranda, Donizete deixou passar. Felipe, botou na frente, limpou, caiu. Paulo Miranda bate e o goleiro André pega. E o Felipe ficou olhando pro juiz como quem imaginava, você não vai dar pênalti. O juiz não deu o pênalti e o Vasco perdeu por 2 vezes. Nessa aqui o Paulo Miranda chutou e o André pegou. Mas na anterior eram 2 contra 1 e acabou não saindo o lance do gol. Agora é a vez do Cruzeiro, não pode dar mole com esse time do Cruzeiro. Lançamento do Valdo pro De La Cruz, ele dominou, cruzou, chegou de novo o Henrique, levou outra bolada. E esse lance aí, Wright? Você vê que no momento que ele toca a bola, ele é calçado, né? Toque embaixo no pé, lá, vamos repetir aqui nesse lá, ele vai, olha lá, saiu dessa. Vem a cobrança do escanteio, daqui a pouco o Wright completa. Olha a jogada do De La Cruz, faz o cruzamento. Ela passou pelo Alex Alves, chegou lá na esquerda. Tenta o lance o Marcelo, outro cruzamento para a área, lance perigoso com o Miller. Ela vai para fora, tiro de meta. Quer dizer que teve o calço embaixo. Sem dúvida nenhuma, ele foi calçado. Agora é outro negócio, tem jogadores que acabam ficando conhecidos pela arbitragem, os jogadores se jogam. No caso do Felipe, já está ficando uma coisa desagradável, porque ele permanentemente ele protege. Ele quer que o árbitro dê aquilo que ele acha que é, como eu já estava dizendo anteriormente. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Olha lá. O lance está aí, ó. Essa saiu, não aconteceu o toque. Agora, nesse momento, olha, ele é tocado, empurrado com o braço direito, deslocado, mais uma penalidade que o Edilson ignorou. Talvez pelo fato, como você falou, Kleber, de ser o Felipe. É isso que eu queria te perguntar. Já começa um negócio chato, e aí, daí pra frente, o árbitro já ignora tudo que possa acontecer com ele, o que não é bom. Evidente que o juiz não vê tudo, não dá pra ver tudo. Às vezes ele vê mais ou menos. Quando é um jogador que tá perturbando muito, ele às vezes não dá mesmo de birra, não. Não, isso não pode. Não tem, não, nós estou dizendo na dúvida, dúvida. Se você na dúvida, você já sabe que o jogador é um jogador malandro, por exemplo. Porque tem lance de dúvida. Não tem dúvida. Eu acho que se você não tem convicção do que você vai marcar, você não marca. Não é? É melhor você não prejudicar em função daquilo que você não viu com correção. Agora, nós tínhamos aí um jogador que era malandro, um excelente jogador, que era o Dé. O Dé era um jogador que alguns anos atrás, todas as entradas de área, ele tinha um tempo de caída fantástico. E se você não estivesse muito em cima da jogada, com muita certeza, para dar a falta, você não dava. Mas enganou muito o juiz. Ele errou demais, gente, na melhor qualidade, mas malandro. Desde cedo, Donizete dando um passe cheio de graça ali. Vou dizer que o Romário, mal e mal chegou no Vasco, já fez uma escola, que é a jogada do Romário. Donizete, esse chute por trás da perna, que é conhecido como Charles, de letra, enfim, é uma característica do Romário. Vem a cobrança de escanteio. Foi bem o Elton. Bem o goleiro do Vasco. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. E essa altura do jogo só dá Cruzeiro tentando chegar, tentando um empate. É o Vasco atento na defesa com o Viola vindo ajudar. Agora chega dividindo o Amaral. E aí, dividida do Amaral, a torcida do Vasco conta com dividida a favor. Vai para a arrancada o Vasco. Vem o Viola. Pela esquerda o Felipe. Aí ele domina. Vai partir para cima da marcação do Marcelo Dijan. Agora o cruzamento para o Viola. Matou no peito. Tentou puxada. Que golaço! Golaço! Viola!
bicicleta em São Januário. Ele domina, a bola vai um pouco para trás e ele faz o movimento, tá um pouquinho de lado, mas o movimento é todo de bicicleta, ó. Tá meio de lado, meio lateral, mas jogou uma perna, joga o pé direito e vem dando a pedalada com o pé esquerdo. Foi meio de lado, uma bicicleta meio lateral, mais um lindo gol de Viola. Faz o segundo gol dele no segundo chute a gol dele na partida. Com 41 minutos, o Vasco praticamente define o jogo, o placar de vitória, mas não os números do jogo. Mas que golaço do Viola, hein, Falcão? O gol do Viola, a grande jogada do gol do Viola, eu diria que não foi em si a bicicleta, foi aí o Viola, a preparação, a maneira com que ele dominou no peito e levantou na altura suficiente para a bicicleta. Quando a bola chegou nele, ele já sabia o que ia fazer. Ele ia com o peito levantar para se colocar numa situação que ele pudesse dar uma bicicleta, meia virada, enfim. Um gol maravilhoso, um gol muito difícil de fazer, não tanto pela batida na bola, mas pela preparação, porque se ele não consegue preparar bem, ele não consegue bater bem como ele bateu. Viola, 30 anos de idade, uma carreira absolutamente vitoriosa. Corinthians, futebol da Espanha, Palmeiras, Santos. Final da Copa do Mundo de 94, Viola entrou contra a Itália. Brasil campeão do mundo em 94. Aqui no Vasco ele marcou o 6º gol dele com a camisa do Vasco. E um golaço. Chegou o Marcelo. E é escanteio. Um de Miller para o Cruzeiro. 3-1. O Vasco vai construindo um placar respeitável. Tudo bem que o Cruzeiro foi lá no Guarani e descontou os 3-1 que sobrou em Campinas, mas não deixa de ser um placar respeitável para o Vasco da Gama ir ao Mineirão e enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da seletiva. Aí o Felipe tentou o lance individual, acabou perdendo a bola, mas o juiz deu falta em cima do Felipe. Você está vendo que o Edilson Pereira de Carvalho não tem nada contra o Felipe. Não poderia ter. Árbitro que entrar em campo com prevenção vai meter os pés pelas mãos. Tô brincando, claro que não. Óbvio. Vem para a cobrança de falta o Felipe. A bola foi rolada pelo Paulo Miranda. Aí o Felipe tá do jeito que ele gosta, né? Prendendo bola, segurando o tempo, fazendo o tempo passar, tá ganhando o jogo. Maricá, bom o passe do Felipe, o cruzamento, olha o Viola, subiu de cabeça, André. Faltas cometidas, 25 pelo Cruzeiro, 21 pro Vasco, 46 faltas no jogo. Os cartões amarelos, 4 para jogadores do Vasco e 2 para jogadores do Cruzeiro, 6 cartões. Tá fora do campo, vai ser retirado do campo o Flávio. A gente tem tempo para ver o câmera mais do gol do Viola. E esse merece um câmera mais. Dá uma olhada, ó. Aquilo que o Falcão falou, mas quando ele matou, ele já sabia exatamente o que ia fazer. O André foi para a bola, talvez até o André soubesse o que o Viola ia fazer. Mas chegar é que são elas, né? Foi retirado o Flávio, que ficou sentindo uma contusão, número 6 do Vasco da Gama. O Vasco fica com um jogador a menos nesses momentos finais da partida. Nós já estamos com 46,5. Mas o juiz vai dar acréscimo até por essa paralisação agora no final do jogo. Estão Valdo e André Luiz para cobrança de falta para o Cruzeiro. Parece que ficou para o Valdo. Ele partiu, bateu de pé direito. Welton, firme, seguro, tranquilo. Faz a intervenção. 2 minutos de acréscimo. A bola desviada é arremesso para a equipe do Cruzeiro. Movimentou o Valdo. Passamos dos 48. Vai terminar o jogo em São Januário. 3-1 para a equipe do Vasco. 1 de Edmundo, 2 de Viola. Um gol de Miller para o Cruzeiro. Com 3-1, a equipe do Vasco pode até perder por um gol de diferença lá no Mineirão na partida de volta. O Cruzeiro precisa de 2 gols de diferença para seguir na seletiva. O classificado daqui vai pegar o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Hoje à noite, mais tarde, 6h30, tem Internacional e Atlético Paranaense em Curitiba. Já é o 2º jogo. O classificado de lá pega o 3º do Brasileiro. Essas vão ser as semifinais da seletiva. E aí os vencedores fazem a grande decisão para a gente conhecer o 5º representante do Brasil na Libertadores do ano 2000. Olha o Dr. Clóvis Munhoz ali na beira do campo, encostado na trave. Nós temos o campeão brasileiro, o vice-brasileiro na Libertadores, o Palmeiras como atual campeão e o Juventude campeão da Copa do Brasil esse ano. Falta o 5º. E é claro, o campeão e o vice do Brasil. Subiu o Odivan, vai acabar o jogo, apita Edilson Pereira de Carvalho. Fim de jogo em São Januário. 3 para o Vasco, 1 para o Cruzeiro. Viola é o ídolo do jogo.
Amanhã tem decisão, tem semifinal, a partir das 9 da manhã, o Esporte Espetacular, com todas as suas atrações, falando também da decisão do campeonato. Olha que golaço do Viola. E depois do Domingão do Faustão, a bola rola com Vitória e Atlético Mineiro, com Corinthians e São Paulo, tudo para você ligado na Globo. Continue ligado que agora vem aí capítulo inédito de Força de um Desejo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Marcou logo aos 2 minutos. Fabrício Carvalho tocou para o chute de Edmundo, um golaço. Esse foi o gol de número 9.000 da história do Vasco. O empate do Cruzeiro. De La Cruz lançou a bola para a área. Miller aproveitou a sobra. 1-1. Segundo tempo, Viola dominou na área, se livrou da marcação e fez o gol. Vasco 2, Cruzeiro 1. Agora mais um golaço. O cruzamento foi de Felipe. Viola matou no peito e mandou de bicicleta. Um lindo lance. Vasco 3, Cruzeiro 1. O segundo jogo entre as duas equipes vai ser na terça-feira e o Vasco pode até perder por 1 gol de diferença para chegar à semifinal. Pela seletiva da Libertadores, o Cruzeiro jogando em casa elimina o Vasco e agora vai enfrentar o Vitória na semifinal. Chuva forte, ânimos acirrados, Viola e Cris se ameaçam, falta pouco para uma briga. A vingança de Viola vem em forma de gol. Donizete vai à linha de fundo e cruza para o centroavante sozinho abrir o placar. É o terceiro gol dele em 2 jogos contra o Cruzeiro. A equipe mineira, que precisava vencer por 2 gols de diferença, agora tem que marcar 3. E essa necessidade gera descontrole. São muitos chutes errados, até que André sofre falta. Valdo cobra com perfeição e empata. O experiente camisa 10 é o melhor jogador em campo. É dele o passe para Miller fazer o segundo. A virada anima a torcida, que 3 minutos depois vê Ricardinho acertar um belo chute no cantinho. Cruzeiro 3-1. O descontrole muda de lado e veste a camisa 11 do Vasco. Felipe agride Donizete Oliveira e é expulso. Com um homem a mais, o Cruzeiro perde boas chances de aumentar a diferença. Quando em um erro da defesa, Dedé sofre pênalti. Alex Oliveira faz o segundo e deixa o time carioca bem perto de comemorar a classificação. Mas aos 42 minutos, Alex Alves, até então sumido na partida, faz boa jogada pela esquerda. E rola para o também baiano Paulo Isidoro marcar o 4º e eliminar o Vasco. Com a vitória, o Cruzeiro segue sonhando com uma vaga na Taça Libertadores da América do ano que vem. O próximo adversário é o Vitória, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro. A gente tem vergonha na cara, eu acho que a torcida do Cruzeiro tem que estar mais firme com a gente, mais junto, porque na hora de perder é que a gente precisa mais de força. O importante é que o time da gente é forte, tem bons jogadores e a gente só precisa recuperar a autoestima e pôr em prática.